Voltamos para o último bloco do nosso programa que debate hoje literatura e direito. Estamos conversando com o professor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo, autor do livro O Ensino do Direito através da Literatura. Professor Luiz Carlos, na tragédia Coriolano, uma das últimas de Shakespeare, aliás, ele retrata um político que depois de eleito se afasta gradualmente do povo. Já ouviu falar uma coisa parecida assim? Não? Pois é. Isso, na verdade, é uma coisa que está indo na ordem do dia, né? O senhor diria que a chamada democracia representativa, o nosso modelo majoritário de Estado no mundo de hoje, já nasceu com problemas? Você veja como é importante o estudo da obra de Shakespeare sob esse ponto de vista do direito, né? Ele está retratando em Coriolano um momento importante em que o povo, né, lá chamada a plebe, não tinha representação no Senado. Certo. Então, nesse período em que Coriolano surge, há a instituição da figura do tribuno da plebe. É como se no Senado tivessem ali 5 vagas reservadas ao povo, à plebe. Então, ela poderia, a partir daquele momento, se expressar. E mais do que se expressar, ela tinha um poder de veto. É como se fosse o Conselho de Segurança da ONU, tinha o poder de veto. E o Coriolano é interessante porque ele era aclamado pelo povo romano, pela nobreza e pela plebe, como um guerreiro, como um general guerreiro. E para ele isso era o suficiente. Então imagina, a noção dele de representatividade, a noção dele de soberania, eram as marcas que ele tinha obtido na guerra. Isso era o capital que ele podia apresentar para se mostrar como um bom governante, ou um cônsul que ele queria ser. Só que tinha um detalhe, ele tinha que obter não só a aprovação dos tribunos, mas do próprio povo diretamente. Ele tinha que ir pelas praças, ir pelas ruas, falar por um, mostrar as suas marcas de batalha e pedir o voto. Aí vinha para o Senado e o Senado o elegeria. Ele se negou a fazer isso. Ele se negou por orgulho, porque ele não acreditava na capacidade de decisão do povo, da plebe. A plebe ela tinha obtido essas vagas no Senado depois de greves, porque a plebe, a Roma na época vivia uma época de escassez, os nobres mantinham os alimentos estocados e não distribuíam. A plebe se revoltou. O problema de Coriolano é essa falta de percepção dele da capacidade de decisão do povo. Ora, hoje seria muito difícil voltar a um modelo de democracia representativa direta, né? O modelo instaurado a partir da Revolução Francesa, esse que nós temos até hoje da representação, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos presidentes, eles nos representam, que é uma construção da modernidade. Por isso que a gente fala que Shakespeare escreve antes da modernidade, né? Ele cria um quadro pré-moderno. Essa ideia de democracia representativa, não me parece que haja uma outra alternativa. A ideia que se prega nas praças, por exemplo, de Nova York, acampem, ocupem as praças, a ideia do voto direto por cabeça, como era na antiga Grécia, não me parece viável numa cidade como São Paulo, Florianópolis ou em qualquer grande metrópole. A ideia do sistema representativo via parlamento, parece que essa é a ideia que se consolidou como uma ideia democrática. É evidente que tem muito dos vícios, né? Do parlamentar que não se submete ao desejo do povo, o próprio povo que escolhe os parlamentares, bem ou mal, mas esse é um vício da democracia, né? Tá certo. E como reagem os estudantes de direito que estão aí, de certa forma, tão acostumados ao formalismo peculiar ao ensino do direito, quando é proposto a eles que aprendam direito ou estudem direito a partir da literatura, assim, que é tão mais informal? Há uma reação inicial na linha do Posner, aquele americano que eu te falei num primeiro momento. Mas o direito é objetivo, o direito é concreto, a literatura é ficção. Como é que nós vamos tratar o caso concreto, a propriedade, a vida, o homicídio, o furto como ficção? Então,
há uma primeira abordagem, um primeiro entendimento de que as disciplinas não têm conexão. Mas na medida em que a gente começa a aprofundar e demonstrar claramente pelo estudo, pela pesquisa que há conexão, nós temos obtido bastante sucesso no curso. Nós trabalhamos aqui na Federal há 3 anos nessa área de pesquisa e vou te dar um exemplo que mostra essa situação. Nessa última seleção no programa de pós-graduação em Direito, nós temos uma pós-graduação de nível excelente para a CAPES. O nosso conceito é conceito 6 na CAPES. É o conceito mais alto de pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Todo ano, centenas de candidatos se inscrevem para fazer a seleção. Esse ano, agora 2011 para 2012, uma das obras gerais da seleção foi O Vermelho e o Negro, de Stendhal, porque se queria discutir exatamente isso. Essa passagem da Revolução Francesa, as instituições criadas pela Revolução Francesa, que até hoje ainda permanecem, essa ideia da soberania, essa ideia da representação, aquele período da restauração que O Vermelho e o Negro reflete assim, com bastante precisão. Então, uma obra de direito, aliás, uma obra de literatura, uma obra de ficção, entrou numa seleção do mestrado na nossa universidade. Quer dizer, a questão é aos poucos, é demonstrando que pela pesquisa é possível encontrar as conexões. E professor, para finalizarmos, qual o efeito prático de dar aulas para juízes, como uma experiência que vai ser vivenciada pelo senhor agora dentro de alguns dias, considerando o estudo do direito a partir da literatura? Bom, o efeito prático é de mão dupla. Para nós, como estudiosos da área, como pesquisadores da área, é essa surpresa agradável de ver que na área da magistratura do trabalho há esse campo de interesse. Seria mais fácil perceber isso lá nos juízes da justiça comum, mas do ponto de vista prático, então, eu fiquei assim surpreso e contente com essa possibilidade. Para os juízes, de outro lado, eu creio que essa é uma excelente oportunidade de eles encontrarem na ficção, encontrarem na literatura elementos que possam auxiliá-los na leitura dos processos, na leitura dos casos. É claro que não são casos iguais, mas eles vão encontrar muita semelhança. Não basta só que o magistrado ilustre a sua decisão com uma frase, com uma citação. Isso é bom também, mas eles podem encontrar na ficção situações que remetem àquela situação concreta que eles estão decidindo. Pode ter alguma dificuldade, são tão atarefados, os juízes, né, os professores, os médicos, essas categorias hoje são tão atarefadas que não tem tempo mais para nada. Mas um bom começo, então, nesse caso, para quem se interessar, para o juiz que se interessar, começa lendo os contos de Machado de Assis. Ali nos contos, que são textos curtos, ele vai encontrar uma série de elementos que com certeza vão permitir uma melhor compreensão da pessoa, uma melhor compreensão do ser humano. E o direito do trabalho, entendido não só como direito privado e não só como direito público, mas em especial um direito social, é o campo propício então para o estudo do texto ficcional, do texto de literatura. Eu espero que os juízes, em especial os juízes do trabalho, sejam muito receptivos a essa teoria. Muito bem, professor. Infelizmente o nosso tempo está esgotado. A nossa conversa foi muito agradável. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o professor Luiz Carlos Cancelheiro Olivo sobre a ligação entre direito e literatura. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, finalmente, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!